Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Estamos retomando o nosso curso depois de uma semana de interrupção, em que eu tive um contratempo aqui, que daqui a pouco eu explico, e tivemos que suspender a aula de domingo passado. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A Irene está aqui com a sua mãozinha. Aqui em cima. Pelo jeito o YouTube não deu certo, também não aceitou Mas e a agora? transmissão vertical. Então vai só pelo Facebook mesmo. Depois você põe, né? Então, Vai só pelo Facebook. Quem então tiver quem no tiver aí, YouTube, gente, quem tiver no deixa YouTube, eu por avisar. favor, migre para o, o Facebook. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou usando máscara. Como vocês são a minha família, a família Pé no Chão, eu vou dizer o motivo. Eu estou fazendo um tratamento odontológico, mas além disso, eu sofri um acidente de bicicleta, no qual eu bati a boca e tive que fazer uma cirurgia meio que de emergência, De implante ósseo. inclusive de implante ósseo, implante dentário. E por causa disso eu estou usando máscara. Eu testei outras possibilidades, mas nenhuma delas foi possível. Eu estou plenamente autorizado pelo meu dentista a dar aula. Apenas vou fazer um esforço de me pronunciar bem para que a gente não atrase o nosso curso. Bom, como vocês sabem, nós iniciamos um curso novo, o curso Teologia do Amor. Na primeira aula eu falei sobre o tema, falei sobre a problemática envolvida, falei sobre o programa do curso, quais assuntos nós iremos tratar, quais são os objetivos desse curso, qual é o limite do nosso estudo. Em resumo, resumindo aquela aula inteira, nesse curso eu pretendo apresentar para vocês e estudar com vocês, porque eu também estou estudando, o tema do amor na perspectiva da teologia cristã. Então, o tema do amor é muito complexo, muito amplo. Se você tentar estudá-lo, você vai ver o tamanho da dificuldade. Mas eu estou fazendo um recorte muito claro, que é estudar o tema do amor na perspectiva da teologia cristã. Para isso, eu estou fazendo algumas aulas introdutórias. E então, na segunda aula, eu me propus a fazer um voo panorâmico e falar do amor nas religiões. Fiz um agrupamento muito superficial de religiões, classificando-as como kármicas, as religiões que se baseiam em reencarnação, as religiões taóicas, que são as religiões que creem nessa força mística, essa força suprema que engloba todo o universo, que é o Tao. Falei rapidamente sobre as religiões afro-brasileiras, porque elas, apesar de não ter, digamos, um diferencial muito próprio, muito original, são religiões muito importantes na religiosidade do povo brasileiro. E, por fim, falei sobre religiões monoteístas, as religiões abraâmicas, que são o judaísmo, do qual eu não tratei, porque nós vamos estudar o Antigo Testamento, o cristianismo, que eu não tratei, porque é, na verdade, o tema do nosso curso, e o Islã, que eu tratei rapidamente, apenas para demonstrar a problemática das religiões monoteístas
com o amor. Hoje eu pretendo tratar com vocês o tema do amor na mitologia. E quando eu falo de mitologia, eu preciso fazer aqui um esclarecimento sobre o que é mitologia. Tem um senso comum a respeito da mitologia, que pensa a mitologia como se fosse sinônimo de lenda, de fábulas, de mentira. Não é esse o sentido técnico, científico da palavra mito. Então eu preciso fazer um esclarecimento do que significa a palavra mito, preciso fazer uma certa diferenciação entre o que é mito e o que é religião, né? Mito e religião é a mesma coisa. Do que trata a mitologia, do que trata a religião, elas abarcam um campo de conhecimento comum ou são completamente diferentes. E depois, então, explicar por que eu vou me deter hoje, basicamente, na mitologia grega. Então, vou fazer esses esclarecimentos e depois, então, vou discorrer para vocês alguns retratos, algumas curiosidades de como a mitologia grega pensou o amor e, através desse conteúdo, nós podemos fazer aí alguma discussão a respeito do amor na mitologia, na crença dos povos. Tudo bem até aí? Tudo certo? Eu tô tentando O Facebook compartilhar está ainda. funcionando? Acho que tá. Não, veja lá, por favor. Não, é que eu vi aqui no celular, tá. Tá, então o Facebook está funcionando, o pessoal está aí, o YouTube, Tô tentando chamar o o pessoal pra cá, né? YouTube não funcionou. O YouTube, se alguém. Bom, se você estiver no YouTube, você não vai estar me ouvindo, mas Mas eu avisei lá na propaganda. você pode ir lá se você olhar ali na aula ao vivo, você entra no chat da própria aula, né? Eu entrei, eu Tá, fiz isso. e diga lá. Bom, tudo bem. Se as pessoas não virem lá, elas vão procurar no Facebook. Eu já expliquei no início da aula por que eu estou usando máscara. Eu fiz uma pequena cirurgia na gengiva e por isso estou aqui. Liberei o nariz, porque senão eu não consigo falar, né? E vocês não vão me ouvir e também vai embaçar meu óculos e vai ficar muito engraçada essa aula. Tudo certo no Bom, Facebook. então beleza, gente, vocês estão aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma observação, fale ali no chat. A Irene está ativa e operante. E eu já fiz aqui então a retomada do curso e estou apresentando agora a aula 3, que ficou atrasada, deveria ter sido dada no domingo passado, mas estou retomando aqui agora com vocês. Então, eu estava dizendo que o tema da aula de hoje é o amor na mitologia. Primeiro, o que significa mitologia? E o que nós podemos pensar muito rapidamente sobre esse tema, sobre esse termo, para a gente poder continuar a nossa aula. Bom, mitologia significa estudo do mito. Tá, tudo bem, estudo do mito. Mas o que significa a palavra mito? Vocês sabem de triste lembrança, né? Triste experiência histórica, bestiológica, Lembrei. que o povo brasileiro tem usado muito a palavra mito para um certo ser inominável. Essa é uma acepção, digamos assim, popular da palavra mito. A gente pode falar, por exemplo, que o Ronaldinho, o Pelé é um mito do futebol, que o Ayrton Senna era um mito, uma lenda, né? E nesse sentido, então, uma percentagem do eleitorado brasileiro narcotizado, né, pelo nazifascismo, usou essa palavra para um certo personagem de triste memória. Isso não tem nada a ver com o que eu vou tratar aqui. A palavra mito escreve com Y e pronuncia como um tipo de I misturado com U, né? Então mito, significa literalmente
palavra, discurso, narrativa, conto. Então, o mito é nada mais, nada menos do que uma história elaborada por um certo povo para dar explicações às origens, para fornecer a um povo os princípios. Veja, nós seres humanos não sabemos de onde viemos nem para onde iremos. É aquela pergunta filosófica mineira, né? Donco vim, pronto vou, né? De onde venho, para onde vamos? Então, nós, seres humanos, somos seres humanos do meio. Nós perdemos o princípio e nós perdemos o fim. O mito, então, nesse sentido, digamos, antropológico, é uma tentativa que as sociedades têm, que os povos têm, de lhes fornecer um princípio. E esse princípio transcende a história. Por isso ele tem esta, digamos, conotação de ser falso. Então, o mito não tem a obrigação de ser história historiográfica, de ser história científica. Por isso ele vai envolver elementos supra-históricos. Então, ele quer falar o mito principalmente da origem do mundo, da origem dos deuses, da origem do ser humano, essas grandes narrativas. E por que os gregos usam então a palavra mito para esses relatos? Porque esses mitos eram elaborados, repetidos ao longo das gerações para dar explicação à realidade e para tentar dar um certo sentido ao futuro. Ao fazer isso, a mitologia se aparenta, se assemelha com a religião. Então vejam bem, no estudo das religiões, é muito fácil se falar de elementos mitológicos. Por exemplo, na religião cristã, na nossa religião cristã, a gente poderia falar o mito da criação do mundo, o mito da criação de Adão e Eva, o mito do dilúvio. Tecnicamente, esses relatos podem ser chamados de mitos. Por quê? Porque são histórias fornecidas ao homem que está no meio, na história, para dar uma explicação para o princípio, onde começou, de onde nós viemos. Então, o que diz o Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o mito da criação. Eu, particularmente, não uso a palavra mito em relação à nossa fé para não confundir com o sentido popular de mentira. Né? Eu acredito que aqueles relatos do Gênesis, embora sejam supra-históricos, né, eles têm um valor teológico especial que não deve ser categorizado como mito. Então, fazendo aqui uma breve diferenciação entre mito e religião, religião vai tratar especificamente do sagrado e de Deus. A religião, seu componente distintivo é falar sobre Deus, sobre o sagrado. No caso da fé cristã, nós não temos uma explicação para Deus. Deus está lá desde sempre, e ponto. Não é assim em outras religiões, onde os deuses surgem do caos, do ovo, de outros deuses, de certas energias, né? No caso da fé cristã, da fé judaico-cristã, da fé monoteísta, não. Deus está acima de qualquer explicação. E a mitologia, embora ela abarque certos elementos religiosos, ela fala muito além disso. Se você pesquisar, por exemplo, mitologias dos povos, se você pesquisar, por exemplo, mitologia tupi-guarani,
você vai ver que eles querem dizer de onde veio a Lua, de onde veio o Rio, de onde veio a Vitória Régia, de onde veio, sei lá, a catarata, etc, etc. Então, todos esses relatos que procuram explicar a origem das coisas, o princípio das coisas, caem na categoria de mitologia. Bom, então acho que com isso eu consegui explicar o que é mito, o que é mitologia e uma certa diferença entre mitologia e religião. A gente poderia pensar assim: a religião compartilha com a mitologia certos elementos. Porém, a religião tem seus limites, porque o que é religião? Religião é um conhecimento humano a respeito de Deus, ou dos deuses, ou dos anjos, ou dos espíritos, mas de qualquer maneira é o mundo do divino, o mundo do sagrado. Enquanto que a mitologia não. A mitologia ela tem, digamos, um conjunto mais amplo, porque ela pode tratar sobre a origem de qualquer coisa. Uma terceira explicação que eu prometi para vocês e devo fazer agora, eu vou ficar arrumando a máscara a aula inteira, né? Esse é o menor dos incômodos. Ótimo. Tá, estou conseguindo me pronunciar bem. Uma terceira explicação que eu prometi para vocês e vou fazer agora é o seguinte. Ao falar de mitologia, eu tenho a mesma dificuldade da aula 2 quando eu falei de religiões. Ora, cada povo tem sua mitologia. Cada sociedade responde a essa necessidade de fornecer seus princípios. Então, por exemplo, a gente poderia pensar na mitologia indiana, na mitologia chinesa, japonesa, oriental, na mitologia viking, na mitologia céltica, na mitologia dos povos da África, do norte, do centro, do sul. Nós poderíamos falar da mitologia dos povos pré-colombianos. Aí nós teríamos que particularizar, né? Eu sou obrigado, então, por limites e por objetivos deste curso, a escolher uma mitologia. E eu vou escolher a mitologia mais popular, mais tradicional, que é a mitologia grega. E uma justificativa que eu apresento a vocês para falar, pô, mas por que você escolheu a grega, cara? Nós não somos gregos, né? Você poderia ter escolhido a mitologia dos povos negros, porque são um componente da história brasileira, ou poderíamos ter usado a mitologia dos povos indígenas, afinal de contas, eles são os nossos antepassados, né? Bom, eu vou justificar a minha escolha da mitologia grega pelo seguinte: bom, primeiro, é a mais bem documentada, é a mais acessível. Segundo, é a que comunica mais de perto com o mundo da Bíblia. E como todos nós somos oriundos da cultura cristã, né? A cultura cristã se expande do Oriente Médio para a Europa até chegar a nós. Então, a mitologia grega ela é muito mais próxima do mundo de Jesus, né? E um terceiro motivo é porque a mitologia grega, de certa forma, por causa da própria cultura grega, ela é nada mais, bom, não posso dizer nada mais, mas ela é, sem dúvida alguma, uma colcha de retalhos, uma amálgama de diversas mitologias dos povos atingidos pela cultura grega. O que eu quero dizer com isso? Que a cultura grega, de certa forma, sincretiza ou sintetiza muito conhecimento do Egito, do Oriente Médio, da Babilônia, da Europa, e ela é então uma expressão dessa mitologia dos povos. Então, quando eu apresento hoje a mitologia grega, eu não estou fazendo uma escolha arbitrária. Tipo, eu não estou interessado em outras mitologias, eu quero só estudar a mitologia dos gregos. Não. De certa forma, a mitologia grega é representativa da mitologia de muitos outros povos. Muda apenas o nome, né? E tem aí uma certa coincidência muito interessante,
para quem é da área da psicologia, de outras ciências do espírito, né, ciências humanas, que às vezes, mesmo que não tenha havido nenhum contato entre, por exemplo, os gregos e os povos pré-colombianos, há uma coincidência mitológica. Por exemplo, eu dei uma olhada na mitologia indígena aqui, Tupi-Guarani, e descobri que eles têm um deus, um personagem para o amor. E esse personagem é um homem, é um jovem, né? E anda com flecha. Eu fiquei pensando, caramba, será que eles aprenderam isso com o Eros dos gregos ou Influência. com o Cupido dos romanos? Porque para nós é muito natural pensar num indígena, né? Num jovem guarani, seminu, jovem, né? Com arco e flecha. Para nós, índio com arco e flecha é a cena perfeita. Muito mais natural do que um menino branco, romano, latino, com a sua flechinha e seus asinhas de anjo. Então, esse é apenas um exemplo para mostrar como que parece que os povos, ao elaborarem os seus mitos, em grande parte coincidem, seja por influência histórica, como, por exemplo, o encontro de gregos com romanos, com egípcios, com babilônios, com sírios, com hindus, seja por causa desta coincidência antropológica que não é objetivo aqui do nosso curso. Tudo bem, então? Tudo certo. Então agora eu passo a entrar com vocês na mitologia grega, especificamente para o tema do amor. A mitologia grega é uma floresta amazônica, é uma árvore genealógica complicadíssima. E para piorar, essa é uma outra diferença entre mitologia e religião, para piorar, ou seja, para ficar mais difícil ainda, a, a mitologia, os relatos mitológicos, eles vão mudando com o tempo. Então, é muito difícil, requer um estudo muito profundo. Eu, então, vou fazer esta aula de hoje sobre o amor na mitologia, desde que vocês entendam, ou sob esta condição, de olhar especificamente o amor, tá? Não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Para a direita, muito menos, né? Mas não vou me desviar do assunto para tratar especificamente do amor. Antes de falar de Afrodite e Eros, ou de Vênus e Cupido, deuses do amor, na versão grega, Afrodite e Eros, ou na versão romana, latina, Vênus e Cupido, cabe aqui agora uma pergunta interessante para nós que somos pessoas modernas e que não temos tanto contato com a mitologia, nos perguntarmos que percepção as pessoas tiveram no meio. Quando eu digo no meio, eu estou falando esse ser humano na história, que perdeu seu princípio e perdeu seu destino. Então eu estou usando uma terminologia de Blaise Pascal, de Dietrich Bonhoeffer, quando eles falam ser humano no meio, né? Esse ser humano que se questiona pela sua origem, pelo seu destino. A pergunta que a gente deveria fazer aqui agora, e depois, se possível, vocês me lembrem de fazer essa amarração no final da aula, é a seguinte: qual é a experiência humana, qual é a experiência histórica do ser humano que o obriga a elaborar um princípio? Vou repetir a pergunta agora com respeito ao amor. Qual é a experiência do ser humano com o amor, olhando historicamente a si mesmo e a sua sociedade, olhando os dramas humanos, olhando os casamentos, olhando as paixões, olhando as guerras,
Que pergunta o ser humano faz diante da realidade do amor que o obriga a criar um princípio para esta energia, para esta realidade? Deu para entender? Porque se o ser humano não tivesse perguntas a respeito do amor, nós não teríamos uma mitologia sobre amor. Pelo menos a curiosidade de saber o que Exato, exatamente. Então, o que eu estou querendo fixar aqui com essa pergunta, essa problematização é a seguinte: de alguma forma, o amor se tornou uma pergunta, um problema para as sociedades, que exigiu dos seus poetas, profetas, oráculos e sacerdotes e místicos e sábios e velhos, né, uma formulação mitológica para dar explicação à realidade do amor. Se o amor não tivesse sido percebido como um problema, como um desafio, não teria havido uma mitologia. Porque é o homem da história que cria o princípio. E uma vez que cria o princípio, eleva esse princípio para dar sentido à vida, para dar sentido às relações. É como se buscasse uma origem. Exatamente. Buscasse uma origem e depois dá a essa origem uma dimensão, digamos, quase que superior. Certo. Entende? E aí ela quase se confunde com a religião. Porque o que é a religião? Sim. Senão uma explicação para o sagrado, e depois ele, digamos, ele cria o seu Deus, eleva o seu Deus acima dele mesmo, Sim. e se submete a esse Deus. Então, mais ou menos isso É como se, que se faz com a mitologia. Existisse o amor, não se pode negar a sua Exatamente. existência. Ele é percebido. E já que ele é percebido e que existe e é percebido, eu vou buscar um fundamento. Exatamente, um princípio. Uma origem, um princípio. Um princípio. Tá, ok. Tá? E ele não apenas existe, ele intriga. Porque não há uma mitologia para todas as coisas. Né? Diga aí, pessoal. Não houve uma necessidade de criar um relato mitológico para coisas que eram banais. Né? Tipo, uma ervinha que nasce ali no canto da pedra. Isso não requer uma mitologia, mas o amor requer uma mitologia. Então, feita essa pergunta, essa problematização para a gente pensar, porque senão você poderia pensar, pô, o que me interessa mitologia? Né? Interessa isto, que as sociedades humanas, ao se experimentarem como humanos, ao olharem os animais, ao olhar a si próprio, ao olhar o mundo ao seu redor, ao olhar os dramas humanos, essa sociedade sentiu necessidade de criar um meta-relato, uma metanarrativa mitológica para dar explicação a estas realidades. Posso ler um comentário do Elton? Pode, claro. O Elton diz assim, para ajudar a esclarecer, né, ótimo. participar. Eu penso que a palavra narrativa é muito importante para entender mito e mitologia. Ótimo. Porque ajuda a entender que as coisas, a natureza, Deus ou deuses são compreendidos pelas pessoas no espaço e no tempo, registradas e ensinadas pelos grupos humanos em um determinado espaço histórico e tem por objetivo trazer sentido para a realidade, respostas para dúvidas e segurança para os medos humanos. Mitos, nesse sentido, é produção de sentido para a vida humana. Nossa, muito bom, Elton. Maravilhoso. Obrigado, meu querido amigo. Pode participar, gente. Que Maravilhosa. Esse comentário do Elton é maravilhoso, complementar a aula, especialmente quando ele fala de narrativa, busca de sentido. E uma coisa interessante, né, Elton, que talvez diferencia também mitologia de religião. Os relatos religiosos tendem a se fixar, a se enrijecer. A mitologia é um pouco mais plástica, né? Ela vai mudando com respeito ao espaço-tempo, como você falou. Muito bom. É interessante também sobre o que você falou, a questão de que a nossa sociedade brasileira não apenas está se referindo a um certo personagem infeliz como mito, como também deu um sentido, digamos, infeliz à palavra narrativa, né? Então é muito triste que nessa era da pós-modernidade
Parece tudo que é um novo seja sentido, tratado né? como narrativa. Ah, isso é uma narrativa, narrativa, né? Então é interessante que eles também contaminaram essa importante palavra que você lembrou, que é a palavra narrativa, né? O sentido literal de mitologia é uma narrativa. Bom, vamos então, feita essa introdução, a excelente participação do meu irmão Elton, vamos então agora começar o nosso estudo da mitologia. O ponto de partida é uma obra de Hesíodo, aliás, século 8 antes de Cristo, talvez o nosso ponto mais antigo, em que ele vai explicar a origem dos deuses, por isso, teogonia, e também cosmogonia. Esse gonia é genia, né? Nascimento do teos, dos deuses, ou então cosmogonia, nascimento do cosmo. E ele diz o seguinte: no princípio era o caos. Olha que interessante como isso parece com Gênesis, né? No princípio Verdade. era o verbo, né? Ou com João. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Olha que interessante como Hesíodo coloca. No princípio era o caos, uma massa confusa de seres e matérias misturados. Deste caos, que seria um tipo de Deus primordial, nascem três deuses: Gaia, que é a terra, Tártaro, que é o abismo, tem nada a ver com dente, né? Tártaro, inclusive essa palavra existe no Novo Testamento, e quando eu dei aula sobre inferno, eu falei sobre Tártaro. Tártaro é abaixo do Hades, então é o inferno do inferno. É o último andar. Lembra daquele filme? Como é que é o filme lá do. O Poço? O Poço? Uhum. Então, é o Muito andar lá, o, interessante. o tricentésimo lá embaixo, né? Uhum. Então, repetindo: Gaia, Tártaro e Eros. Eros. Então, olha onde Hesíodo vai colocar Eros. A Gaia é a terra. Ela é a mãe e a origem de tudo. Ela gera sozinha, é uma como é que fala? Autocriação, autogestação. Ela cria Urano, que é o céu. Então a Terra é que gera o céu. A Terra se casa com Urano, um incesto primordial, né? Ela se casa com seu próprio filho e com ele tem diversos filhos e filhas. Mas Urano, eu vou traduzir os termos para facilitar. Céu Uhum. odeia os seus filhos, os titãs, e os prende na terra. Então, a terra fica muito irada, muito magoada com o céu, e ela faz um complô com seus filhos para se vingar do céu. Nenhum dos seus filhos quer fazer este crime, mas o Cronos, que depois vai ser o deus do tempo, né, ataca o seu pai quando ele está dormindo, castra o seu pai, lança seus testículos no mar, que também é um deus, de cuja espuma, a palavra espuma em grego é afros, nasce Afrodite, que é a deusa do amor. Então percebam aqui o drama. Primeiro, Muito. do caos nasce a terra, o abismo e o Eros. Gaia, Tártaro e Eros. Gaia, a terra, gera o céu. Casa-se com o céu, tem filhos e filhas. Mas Urano odeia os seus filhos e os prende na terra. Então, Gaia tenta se vingar do seu filho marido, né, o Urano, e propõe um complô dos seus filhos contra o pai. O Cronos ataca o pai, castra-o, não mata, castra, né? Portanto, inaugura um conflito insolúvel entre a terra e o céu. É muito interessante este conflito. Lança os testículos no mar
e deste sangue causado, dessa espuma causada pelo sangue e o mar, nasce Afros, Afrodite, a deusa do amor. Tem uma obra muito famosa de Botticelli, Sandro Botticelli, se não me engano, da Renascença, em que ele é uma obra linda, clássica, né, do nascimento de Vênus. Vênus nada mais é do que o nome latino para Afrodite. E ela está ali num tipo de pérola, pérola não, como é que chama? A casca da pérola, uma madre pérola, uma concha marítima, nua, linda, né, com seus cabelos convenientemente tapando as suas partes, né? E é uma obra clássica da Vênus, né? O Tártaro não nos interessa muito aqui agora, porque ele é o deus do abismo, né? Ele é o deus do caos, o deus de tudo aquilo que causa pânico e medo, né? E o Eros, que nasce aqui como Deus primordial, esse Eros primordial, é o Deus do amor, responsável pela união de todos os seres, portanto, responsável pelo surgimento da vida e pela ordem entre tudo o que existe. Então, a ideia mais original de amor na mitologia grega é esta força primordial que dá ordem ao universo, que mantém coesa e ordenada todas as coisas, que permite, por exemplo, que a Terra seja um espaço habitável e firme, que mantém o caos separado, que mantém o abismo apartado, e que, portanto, embora seja uma realidade assustadora, esse eros cósmico, esta força divina, esse Deus primordial, que também nasceu do caos, é que mantém tudo isto em ordem. Eros será uma das palavras gregas para o amor. Nós vamos ver isso na próxima aula, quando estudarmos o amor na filosofia. Não vou falar sobre isso agora, mas vocês já sabem que a palavra eros entrou na nossa língua portuguesa, formando palavras como erótico, erotismo, é eros, né? E que tem, digamos, na sua característica principal, a força do desejo, o impulso, ou a força, ou a energia que mantém tudo integrado. Eu acho muito interessante que Hesíodo tenha colocado o Eros, esse mesmo Eros que mantém a sociedade coesa, que faz com que homem e mulher se atraiam, gerem filhos, mantenha a sociedade unida, mantenha as classes organizadas, mantenha a economia, mantenha a política, mantenha tudo e mantenha o próprio cosmos, mantenha a própria ordem entre os humanos e os deuses. Um outro mito de Orfeu, mais ou menos a mesma coisa, vai dizer que no início de tudo havia um ovo primordial. Esse ovo foi gerado pelo caos e pela nix, que é a noite. Então, olha como isso se parece com Gênesis, né? As trevas cobriam a face do abismo, né? O Orfeu, essa religião órfica, vai dizer que havia um ovo, o caos e a noite, ou seja, o abismo e as trevas, geraram um ovo. Esse ovo, quando se parte, uma metade forma Urano, o céu, e a outra metade forma Gaia, a terra. Percebam que é outra cosmogonia e outra teogonia, né? Um ovo que, quando se parte, tem que lembrar aqui da cosmologia antiga, né? A Terra é plana, está
fixada sobre colunas, o céu é uma abóbada, né, que está em cima da terra, então é de fato um ovo. E quem une céus e terra, quem mantém este equilíbrio entre os deuses e os humanos é Eros. Eros nasce do centro do ovo, desse ovo primordial, e é o que garante a vida e a coesão do universo. De novo, nesta religião extremamente importante no período mitológico da Grécia, Eros é a energia que mantém tudo em ordem. A gente lembra aqui das religiões taoicas e do Yin e Yang, né? O Yin e Yang. Aquela união de opostos, né, que se equilibram mutuamente, que mantém a ordem em tudo. Então era assim que esta religião muito antiga, lá dos anos 600, 700, 800 antes de Cristo, pensava que dava ordem ao universo, o Eros. Esse mesmo Eros que une homem e mulher para gerar a vida humana e que une tudo o que há no mundo e no meio, na história ou no espaço-tempo, como disse o Elton, né? Mais uma contribuição, essa um pouco mais recente, século VI a.C., no princípio de tudo havia dois princípios opostos. De novo, a gente lembra aqui do Yin e Yang, né? O dia e a noite. O dia e a noite eram separados e não podiam gerar nada. Até que nasceu Eros, que os atrai e equilibra, tornando-se o fundador do universo e da vida. Esta cosmogonia é de Parmênides, na sua obra sobre a natureza. Então, no princípio, havia dois princípios contraditórios, dia e noite, luz e trevas, e não havia nada que pudesse combiná-los. Até que Eros nasce desta contradição, atrai e equilibra os opostos e então dá sustentação ao universo e à vida. Então, gente, é muito interessante pensar como a mitologia grega estabeleceu o Eros. Esta energia que atrai, que organiza e que dá sustentação. Percebam que nessa etapa, o Eros é colocado como um deus primordial. Então, a mesma energia que une homem e mulher, por mais que isso seja contraditório, por mais que sejam diferentes, por mais que seja uma relação sofrida, dramática, né? Existe aí essa energia que os atrai, equilibra e que, assim como preserva a humanidade de extinção, também mantém os opostos e os contraditórios do universo em equilíbrio e permite a própria vida. Uhum. É interessante como eles tentam lidar com o caos que supostamente existe de um modo que que traz caos também, porque eles são beligerantes, né, esses deuses, né? Ainda nesse aspecto aqui, não, né? Nesses Não, deuses primordiais, não. Sim, mas um mata o outro e um caça o Sim, outro. sim, Nesse sim, sentido, sim, extremamente sim, beligerantes, bem né? lembrado, sim. Então, Incesto, exato. assassinato, traição, golpe de Estado, né? Isso. Talvez seja por isso que um terço do eleitorado brasileiro tenha se referido a mito, né? Talvez seja por esses aspectos também, né? Mas é interessante isso que a Irene falou, né? Por um lado, é que eu foquei aqui mais no Eros como energia, né? Agora eu vou falar da Afrodite. Mas é muito interessante mesmo que a Afrodite, como deusa do amor, ao lado de Eros, né? Sim. Ela e Eros são as grandes energias do amor, que ela tenha nascido de uma relação incestuosa Sim. e de um crime, né? De como é que chama? Um patricídio, praticamente, né? De uma emasculação, né? Que mostra, sim, muito bem observado, que mostra este horror
e este drama que acompanham as relações amorosas, né? Sim. O Ah, Alexandre Gabriel diz assim: a necessidade de explicar o amor é porque ele uhum, gera movimento da energia ao ser uhum, em direção a uhum, algo. sim, sim. A É necessidade de interessante, explicar, né? assim, sim, é interessante essa questão, Alexandre, né? Uhum. Interessante essa questão pelo seguinte, vejam que aqui, né, observem isso também, que o amor é colocado como uma energia supra-humana. Ou Uhum. seja, a atração entre homem e mulher, ou as relações de amor entre homem e mulher, não tem uma explicação histórica e humana. Certo. Ela só se explica como uma energia ou um Deus, né? Um Uhum. Deus, uma energia sobre-humana, que caprichosamente ou por motivos que excedem a nossa vontade, nos impele, como ele disse, né, o Alexandre, Uhum. nos impele um para o outro. Né? Sim. Então percebam aqui, ele falou também de necessidade de explicar, Sim. esse ser humano histórico, ao vivenciar o amor, pensa o amor como uma energia ou como um Deus, né, do mundo superior que joga com os humanos. Assim como as relações entre eles, como a Irene falou, joga com eles. Então, os deuses estão em conflito por causa dos Uhum. seus interesses, né? Uhum. E esses conflitos aparecem entre nós. E nós, então, vivemos a comédia e a tragédia do amor por causa dessas forças superiores. Sim. É muito interessante que quase todos nós, de todas as eras, pensemos no amor como algo acima de nós, né? E eu quero mostrar para vocês ao longo desse curso como que a nossa fé, especialmente o Novo Testamento, corrige isto, né? Um pequeno spoiler, né? Eu estou pesquisando longamente sobre o amor na filosofia. Não sei por que que eu fui me meter nisso, porque Ah, pois é é. uma selva, né? São Quase que muitos. eu pulei estas aulas. Tá vendo por que que eu estou usando máscara? Porque eu ri agora. O Marx, eu pensei, cara, será que o Marx, Karl Marx, né, aquele velho barbudo, violento, né, perigoso, será que ele falou sobre amor? Falou, cara. Sério? E ele vai bater duro nisso que o Alexandre explicou aqui agora, né? O amor como Uhum. essa força externa, como essa energia e tal, né? Ele vai dizer, o amor só existe nas relações concretas. É aquilo que o ser humano faz com o outro, né? Não existe uma energia que nos domina ou que joga conosco, né? É o ser humano livre nas suas relações concretas que experimenta o amor. Então parece que ele faz o caminho inverso da mitologia e da filosofia, né? Porque os filósofos, por mais que eles queiram, eles vão cair num tipo de metafísica, né? Para tentar explicar o amor. Bom, prossigamos então. Eu vou agora dar um passo. Eu falei para vocês que a mitologia ela é plástica, né? Ela vai se amoldando, novos relatos vão surgindo. Então eu vou agora adiantar um pouco a história. Eu vou para o período mais ou menos de Sócrates, que é aí os anos 300, né? 400, 300 antes de Cristo, para mostrar agora a evolução destes mitos de Afrodite e Eros. Essa Afrodite, então, agora, que é pensada 400, 300 anos depois de Hesíodo, por volta do período socrático, pré-socrático, socrático, que é a era clássica da filosofia grega, né, mas ainda não entrando na filosofia, a Afrodite aparece como deusa do amor. Vejam que a palavra Afrodite forma palavras em português como afrodisíaco. Não tem nada a ver com África, até onde eu pesquisei, mas tem a ver com afros, que é a espuma, de onde ela nasceu, né?
E ela forma palavras em português como, por exemplo, afrodisíaco, que tem essa conotação do erótico, do sensual. A Afrodite desse período, ela é nada mais, nada menos, forçando um pouco aqui a expressão, né? Podem me corrigir, mas ela é, na verdade, a atualização, a versão atualizada, a versão grega, de diversas divindades dos povos alcançados pelo Império Romano, tanto na época de Alexandre como antes de Alexandre, pelo comércio grego. Então, os gregos tiveram contato com todos os povos do Mediterrâneo e foi aprendendo com estes povos as suas próprias mitologias e, portanto, trazendo para trazendo para a sua própria mitologia, para a sua própria cultura, essas deusas. Então, Afrodite poderia ser a versão grega de Astarote, dos fenícios, a versão grega de Ishtar, de Babilônia, a versão grega de Astargates, da Síria, de Inanna, da Suméria, Azerá, Azerote, como o Asterote, né, Astarote, que aparece na Bíblia, dos cananeus, de Hathor, do Egito, e provavelmente ela tenha surgido neste caldo de povos e de cultura, até se consolidar, então, nesta personagem da mitologia grega no seu estágio 2, digamos assim, né? O estágio primeiro é aquele estágio de Hesíodo, agora eu avancei aqui uns 300, 400 anos para essa nova Afrodite. Esta Afrodite, de acordo com Platão, com relatos que foram sintetizados por Platão, aliás, por Sócrates em Platão, mas eu não quero ainda entrar em filosofia. Eu quero ficar com a mitologia que aparece nesses autores. Ela nasce num banquete, um banquete, aliás, ela nasce como a gente viu ali, né, de pais diversos e tal. Por exemplo, ela pode ser filha do mar, como a gente viu antigamente, mas ela também pode ser filha de Zeus com uma deusa Dione. Então aqui vocês percebem já que está surgindo uma nova Afrodite, né? Não é exatamente aquela Afrodite de Hesíodo, mas uma nova versão da Afrodite. E quando se dá o banquete pelo nascimento de Afrodite, um deus chamado Poros, que significa recursos, ficou muito bêbado de néctar, porque ainda não havia vinho, e não viu quando uma personagem mitológica chamada Pínia, que significa pobreza, teve relação com ele. Algo parecido com as filhas de Ló, né? Ló ficou bêbado, as filhas foram lá, tiveram relação com ele, e da qual nasceram, né, seus filhos. Aqui é a mesma coisa. Os deuses deram um grande banquete pelo nascimento de Afrodite. Um dos deuses, chamado Poros, ficou muito bêbado e deitou-se lá, seminu, nesse banquete. E uma tal de Pínia, que significa pobreza, teve relação com ele. E desta relação que ocorre na festa pelo nascimento de Afrodite, nasce Eros. E esse Eros, então, se torna companheiro de Afrodite, porque ele vai nascer algum tempo depois da Afrodite. Então, recapitulando, Afrodite é filha dos deuses agora, é uma nova Afrodite. Ela é filha dos deuses. Quando ela nasce, se faz um banquete lá no Olimpo, lá no mundo dos deuses. O Poros fica muito bêbado. A Pínia, que significa pobreza, escassez, se une a ele furtivamente, tem relação com ele, e desta relação nasce Eros. E o Eros, então, fica ligado a Afrodite. Então, Afrodite é a deusa do amor,
E Eros é o deus do amor, comandado por Afrodite. Então, Afrodite é a deusa da beleza, da sedução, da fertilidade, e Eros é o seu ministro. Ele ataca os seres humanos, ele é sempre retratado como um jovem seminu que tem asas nos pés, né? E usa flecha. Então, essa figurinha do Eros ou do Cupido virou um clássico, né? Permanente até hoje. Se você ver um anjinho com arco e flecha, você sabe que se trata de Eros ou do Cupido, que são o mesmo, né? Apenas com nome grego e romano. E ele então flecha pessoas que Afrodite quer que se unam. É interessante pensar nesta mitologia. Primeiro, a Afrodite, que é esta deusa do amor, da fertilidade e dos caprichos. E pensar no Eros, aqui, esse segundo Eros, né? Não o Eros primordial, esse segundo Eros, dessa segunda etapa da mitologia, como sendo o Eros que é filho da riqueza e da pobreza. Preste atenção. Eros nasceu de um assédio sexual, né, praticado pela pobreza contra a riqueza. Não exatamente a riqueza, porque poros não significa riqueza, significa recurso, abundância, né? Plenitude. Mas o poros é seduzido pela pobreza, pela escassez, e desta relação entre abundância e escassez, riqueza e pobreza, recurso e falta, nasce o Eros. Esse Eros terá que ser um personagem bipolar. Não, não é bipolar no sentido moderno aí da psicologia. Mas ele tem um comportamento completamente instável. Porque ele é filho do recurso e, portanto, ele é inteligente, caçador, ardiloso, esperto. Mas, por outro lado, ele é filho da pobreza e ele também é impulsionado pelo desejo, ele é fruto da falta, né? Então é muito interessante pensar que na fronteira entre mitologia e filosofia, os gregos tenham elaborado essa segunda versão de Eros. Não aquele Eros primordial, que é a força que une tudo, mas esse ser bipolar, bipolar aqui é por minha conta, né? Só para facilitar a, a ideia, esse ser dúbio, né? Com esse comportamento instável, que sendo parcialmente recurso e parcialmente pobreza, tem na sua mão o poder de flechar os seres humanos, amando de Afrodite, que é, por sua vez, uma deusa completamente caprichosa, com seus deuses e amantes e rivalidades e invejas e ciúmes e tudo mais, a grande, digamos assim, matrona do Eros. O ser humano do meio, o ser humano da história, o ser humano do espaço-tempo, ao pensar o amor como experiência da história, pensou, cara, tem alguém lá em cima brincando com a gente. É a história do Eros, né? Infantil, jovem, dúbio, que flecha os corações humanos. Ou seja, o amor não tem sentido. Se ele flechar você, já era. Você vai perder Já a eras. cabeça. Já eras. Boa.
Você vai perder a cabeça, você vai ficar louco, você vai perder seu trono, você vai perder a guerra, você vai perder, né? Lembra lá como é que é, da guerra de Troia, de Helena e não sei o quê, né? Aquilo ali nada mais é do que uma aventura de Afrodite, né? Afrodite, esqueci o nome lá do personagem lá, né? Se vocês entrarem nessa história, não vou entrar nisso agora, mas a Guerra de Troia, a Helena de Troia, nada mais é do que uma das aventuras de Afrodite, né? Que promete a mulher mais linda do mundo para o personagem, que eu esqueci o nome aqui agora. E essa mulher está casada com um rei, né? O rei sei lá, de Troia, né? E o personagem vai buscar a sua mulher, então é ela que faz essa tragédia toda. Ora, os gregos pensam que essas aventuras e esses dramas humanos só têm sentido porque os deuses estão jogando conosco. Uhum. Ah, Enquanto eu leio o comentário aqui, essa máscara mais nova, de repente, ah vai não, ficar não, 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 devendo, não, você não, quer não, 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 trocar? não, 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 Não? não. Tá bem assim? Já foi quase mais da metade da aula, só falta meia hora, tá bom. Não, o Eduardo Fabrício está Não. dizendo que adora a mitologia grega. Ah, legal. E, É um mundo, ele né? fez Eu um acho comentário legal. aqui, Ah, talvez precisa mais ah, aprofundar. sim. Eros como bipolo é o contrário de apolo. Ah, ok. Interessante. Que é também um deus. Se quiser falar mais, eu não sei se ele falou mais, mas o Apolo, eu não sei se ele está fazendo uma brincadeira ali etimológica, né? O bipolo. Mas o Apolo é interessante, porque o Apolo também é um deus extremamente importante dessa época, né? Um deus como símbolo da masculinidade, né? Um deus elevado, deus dos imperadores e tal, né? Interessante. Eu queria aproveitar essa deixa aqui do Eduardo para falar dos irmãos do Eros. Os irmãos do Eros. O Anteros, que é o anti-Eros, né? Tanto no sentido contra Eros, mas também no sentido de amor retribuído, uma fase madura do amor, né? E o outro que é o Imeros, que é o desejo sexual, né? Então criaram aqui um erotes próprio para especialmente o desejo sexual, e o Potos, que é paixão. Eles são chamados erotes e representam diferentes faces do amor. É interessante pensar no Anteros, porque tem uma parte do relato aqui em que a Afrodite se queixa com Temis, que é o deus da sabedoria, que Eros não crescia, que ele era um eterno menino. Aqui nesse caso, eu acho que se pensa Eros como filho de Afrodite. E Eros não cresce, ele é filho único. Bom, aqui está o mito do filho único, né? Filho único não cresce, só vive fazendo peraltices e tal. E o Temis, então, aconselha a Afrodite a dar um irmão a Eros, e para que Eros não fosse tão solitário. E então Afrodite segue o conselho de Temis e nasce o Anteros. Esse Anteros, como anti-Eros, deus do amor mútuo e compartilhado, deus do amor moderado e generoso, causa o amadurecimento do Eros. Então é um aspecto da mitologia grega muito interessante, em que o Eros sozinho, um Eros que não ama, ele faz os outros amarem, mas ele mesmo não ama, permanece uma eterna criança caprichosa e irresponsável, aprontando com os humanos. Mas quando nasce o Anteros, é interessante que tem pessoas chamadas Anteros, né? Anti-Eros, esse amor que corresponde, esse amor trocado, esse Anteros promove o amadurecimento de Eros. E Eros então cresce e se torna um jovem maduro. Antes de prosseguir aqui para uma nova etapa, eu só queria ler aqui uma parte de um relato atribuído a Diotima,
num diálogo com Sócrates, que está registrado no livro de Platão chamado Simpósio ou Banquete, em que ele fala sobre essa bipolaridade do Eros. Então, a Diotima, que é considerada uma sábia, diz o seguinte: e por ser filho o amor de recurso e de pobreza, foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente, ele é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Então, essa é a bipolaridade do Eros, né? Mas, segundo o pai, ele é insidioso com o que é belo e bom, corajoso, decidido, enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro e sofista. E nem imortal é a sua natureza, nem mortal. No mesmo dia ele germina e vive quando enriquece, ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza de seu pai. E o que consegue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o amor, nem enriquece, assim como também está no meio da sabedoria e da ignorância, eis com efeito o que acontece. Esse é um relato, entre aspas, copiado, cópia e cola, do livro Banquete, também conhecido como Simpósio, escrito por Platão, porém retratando um diálogo que Sócrates teria tido com esta sábia Diotima. É muito interessante que o Eros, como o deus do amor, o Deus que atrai homem e mulher, o Deus do desejo sexual, seja formado, constituído desta ambiguidade. Tem um outro comentário aqui que eu queria ler para vocês, que ele fala: Eros dilacera os membros e transtorna o juízo dos deuses e dos homens. Dotado como não poderia deixar de ser de uma natureza vária e imutável, o mito do Deus do amor evoluiu muito, desde a era arcaica até a época alexandrina e romana. Então é isso que eu estou falando para vocês. Tanto a Afrodite muda muito, como o Eros muda muito. Então a solução que se dá para esta evolução ou involução, essa degradação, é que no final das contas, mais ou menos na época de Sócrates e Platão, já se fala em duas Afrodites. A Afrodite de Urano, aquela que nasceu do mar, e a Afrodite Pandêmia, a Afrodite filha de Zeus e Dione. A primeira fala do amor sublime, embora violento, e a segunda fala desse amor vulgar, essa Afrodite mesquinha, invejosa, ciumenta e caprichosa. E também se fala de dois Eros. Então, aquele Eros primordial é a força cósmica que dá ordem a tudo, e esse segundo Eros, o Eros servo da segunda Afrodite, que é esse Eros bipolar, que mostra que o amor é uma força incontrolável, dúbia, que faz o bem, faz o mal, faz viver, faz morrer, traz felicidade, traz tristeza. Isso para não dizer que Eros e Thanatos, que é o deus da morte, está intimamente ligado. Então, o mesmo Eros que promove a vida, também promove a morte, leva à morte, né? E aí vocês conhecem todos os dramas dos deuses e da história dos gregos e a história da humanidade, de um modo geral. Bom, um outro aspecto que eu queria mostrar aqui para vocês ainda muito, muito interessante, eu não me lembro aqui agora o nome do autor deste capítulo
da mitologia de Eros, que é a história de Eros e Psique. Eu vou falar Psique, embora em português, né, como a Irene me corrigiu aqui, está fazendo psicologia, né? Em português você pode falar psique ou psique, mas aqui eu vou falar psique porque estou falando do grego, né? Eros e grego. Não estou falando do que estas palavras significam em português, nem em grego, mas estou falando dos nomes dos personagens. Ah, desculpa, eu falei que não sabia quem é o autor deste capítulo. Tá aqui, eu anotei. É de Lúcio Apuleiro, na obra Metamorfoses, bem tardio já, depois de Cristo, do ano 150 depois de Cristo. Então percebam como que eu vou agora para uma terceira etapa da mitologia. Eu comecei lá nos anos 800 a.C., depois eu vim para esse período aqui que eu terminei agora por volta de 400, 300 a.C. Agora eu vou mostrar um outro capítulo dessa novela, que, segundo consta, é de Lúcio Apuleiro. Você vê que o nome já é romano, né? Já é do Império Romano. Na obra Metamorfoses, que, segundo me consta aqui, do ano 150 depois de Cristo. Então eu pulei aqui uns 400 anos, né? A Psique, então aqui o Eros já vai aparecer não como garotinho travesso, mas como um jovem adulto, né? Depois do Anteros, ele se tornou um jovem maduro adulto. A Psique é uma linda princesa, a mais nova de 3 irmãs. Ela não é deusa, ela é uma princesa, todas lindas. Ela é tão bonita que diz o mito que ela passa a ser adorada, cultuada como a encarnação de Afrodite. Lembra que Afrodite é a deusa da beleza, da fertilidade, da sedução, do amor. E ela tem seu culto, ela tem seus templos na Ásia Menor. Mas a Psique é tão linda que ela passa a ser cultuada como uma encarnação de Afrodite. Afrodite fica sabendo disso e fica furiosa e resolve se vingar da jovem princesa Psique. Então ela chama o seu filho Eros e manda que ele atire uma flecha em Psique para obrigá-la a se casar, para que ela seja, como Eros sempre faz, obrigar a Psique a se apaixonar por um monstro, pelo homem mais feio do mundo. Vejam como que Eros funciona. O amor não tem sentido, né? Então ele pode ir até Psique e flechá-la com suas setas do amor, né, do Cupido, flechá-la para se apaixonar pelo homem mais feio do mundo. O Eros foi, como bom ministro ou filho de Afrodite, ele foi, mas ao ver a beleza de Psique, ficou tão encantado que errou o alvo e acertou a si mesmo. Resultado, ele ficou perdidamente apaixonado por Psique. Aqui tem uma observação interessante, depois eu vou citar para vocês. É um artigo que eu peguei na internet de uma autora que ela trata dessa mitologia grega e tal, muito interessante. E, se não me engano, a observação aqui é dela, quando ela fala assim, Eros não ama. O Eros faz todo mundo amar, mas ele mesmo não ama. Ele não tem mulher, nem deusa. A não ser quando ele é atingido pelo seu próprio artifício. Resultado, Eros, então, se casa com Psique. Mas ele impõe uma condição, que ela nunca visse o seu rosto. E a Psique, então, vive com ele a vê, mas ela não o vê. Tempos depois, lembra que a Psique não é uma deusa, ela é uma princesa, uma mulher bonita, né? Linda. Tempos depois, Psique, e ela vive essa relação com Eros, que é o seu amado invisível, né?
Tempos depois, a Psique vai visitar sua família e suas irmãs, maldosas e invejosas, a convencem a ver o rosto do marido, seduzindo-o por meio de uma mentira. Ela concordou, mulher é curiosa, né? Bom, essa parte não está no mito, essa é uma dedução minha, né? Ela concordou e então, à noite, à luz de velas, ela vai tentar ver o rosto de Eros. Eros era lindíssimo, um verdadeiro deus grego. Ela se distrai com tamanha beleza e deixa cair uma gota de cera no rosto do marido. Ele acorda, extremamente magoado e irado, e a abandona imediatamente, porque ela quebrou a promessa. Psique fica desesperada e então resolve ir atrás do marido. Mas ela tem que enfrentar Afrodite. E Afrodite a odeia. E Afrodite então vai impor a ela uma série de tarefas extremamente difíceis, 4 tarefas impossíveis, né? Tipo os 12 trabalhos de Hércules, né? Aqui os 4 trabalhos de Psique. E ela vai, então, por amor a Eros, ela vai tentar cumprir essas tarefas e ela quase morre ao cumprir essas tarefas. Mas com imensa dificuldade, Psique cumpre as provas e então, por fim, Eros pede a ajuda de Zeus, pai de Afrodite, que tem pena deles. Zeus também é um pulador de cercas, né? Um amante inveterado. Tem pena de Eros e então atende, transforma Psique numa imortal e eles passam então a viver no Olimpo como deuses. Eles se casam de novo e vivem felizes para sempre. Não, brincadeira, isso não tem no mito. Eles têm uma filha e essa filha se chama Edoné, que em latim será volúpia e que no bom português é prazer. Resumo da ópera: a alma sofre horrivelmente, mas afinal concebe o amor do seu Eros, ou seja, o amor envolve sofrimentos inimagináveis da alma, que é psique em grego, e juntos produzem, geram a Edoné, que é o prazer. É claro que a mitologia poderia fazer desdobramentos imensos aqui. O que a gente pode concluir deste capítulo da mitologia é que a psique, a alma humana, né? A psique, a representante da alma humana, da fagulha divina do ser humano, para se unir a Eros, ou para ser feliz no amor, tem que enfrentar a fúria dos deuses ou receber a graça dos deuses, né? Para, enfim, divinizado, né? Produzir o prazer. Então é muito interessante, mais um capítulo aqui, né, da mitologia, a gente pensar que o prazer é filho desta alma torturada e sofrida, com o desejo Parece um contrassenso. Sexual, né, com esse amor erótico, esse amor da paixão, né? E agora falta apenas um capítulo e com isso eu vou para o encerramento. A Simone diz assim, ela dá risada e fala assim, sempre a mãe, né? A Afrodite que vai defender o filho, né? Contra a psique, não é? Não, nesse caso a Afrodite aterrorizou a nora. Isso, então, mas ela falou sempre a mãe, né? Que foi defender o filho. Sim, exato. sim. E quem ajudou aqui, na verdade, foi o avô, né? O bonzão lá que falou, pô, né? Esses meninos aí precisam de uma ajudinha e tal. Exatamente. Mas a Afrodite aqui se mostrou como uma deusa terrível, né? Ciumenta, megera, má, né?
assassina, ela queria. Talvez daqui venha o Mas é a mito da deusa do sogra. amor. É. Será que não é daqui que veio o mito Ah, da é. sogra, Pode né? Deve ser, né, ser, né? Simone? Então, a Simone, que é psicóloga, né, Sim, diz assim: a psicanálise trata o Eros como pulsão de vida, isso. comportamento de sobrevivência para o bem-estar. Eu quero falar sobre isso. Obrigado, Simone, pela sua contribuição. Isso aqui tem muito a ver com a psicologia, né? Eu quero tratar sobre eros, filia e agape e historge, que são as palavras gregas para o amor, na próxima aula. Hoje eu estou tratando de Eros como um personagem mitológico, né? É claro que na nossa cabeça, Eros está ligado ao erótico. Na próxima aula eu pretendo corrigir esta expressão, porque como a Simone bem falou, Eros não é apenas sexo. Eros é a pulsão de vida. Eros é o desejo. Isso fica mais claro quando a gente pensa na versão romana do Eros. Porque a versão romana do Eros é o Cupido. E enquanto o Eros forma a palavra erótico em português, aí sim, erótico é sexo, né? A palavra cupido forma em português a palavra cobiça. E embora a cobiça tenha a sua expressão sexual, é claro que a gente não cobiça apenas sexo, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, disse Tiago, né? Então, essa força do desejo não é apenas sexual, embora seja, digamos, até principalmente sexual, né? Mas eu quero desvincular aqui o eros do sexo. Certo. Eros é Mais amplo que desejo. isso. É mais amplo que isso, exatamente. Uhum. Mas na próxima aula isso vai ficar mais claro. Uhum. Eu Ah, eu não vou ler, mas o Fabrício colocou aqui bem interessante, né, o pessoal do que está assistindo pode ler, ficou aqui registrado nos comentários uma poesia bem longa do Fernando Pessoa sobre o Eros e Psique, legal. né? Ótimo. Obrigado. Gente, essa contribuição de vocês é riquíssima para mim, porque veja, eu estou trafegando na aula de hoje, na próxima aula, fora do meu território, né? Eu estou me matando aqui para estudar mitologia e filosofia, que não é minha área, né? Aliás, em filosofia eu sou Imagina calouro, se né? fosse, Comecei né? meu curso agora. Ah, é. Mas eu tô fora do meu território, né? E depois ainda vou tentar falar do amor na psicologia. Aí eu dependo muito da contribuição de vocês. Então, eu estou falando Viu, isso Simone? muito sinceramente. Simone, Companhia Limitada aí. É. Vocês contribuam mesmo, porque isso será de extrema importância para todas as aulas e principalmente para Eu vou essas. poder ajudar muito, porque eu sou calor aí. Eu queria, mas é uma pessoa que está no meio, né? É. Nós somos seres humanos que estamos na E história. com foco, né? E falamos do amor a partir de nós, né? Então é muito interessante. Eu queria colocar aqui um último mito muito, muito interessante, né? Infelizmente não vou ter tempo de discorrer sobre ele, mas vocês podem pesquisar. Esse mito, agora eu saio aqui um pouco, não vou falar de Eros e de Afrodite, mas eu vou falar do Zeus, que é o rei dos deuses do Olimpo, adúltero, infiel, malandro, safado, sem vergonha, né? E que, num dado momento, percebe os homens como poderosos, porque os seres humanos eram andrógenos de três tipos. Então, todo ser humano era duplicado. Duplicado. Havia seres humanos que eram masculinos, porém duplos. Eles eram homens dos dois lados, eles tinham tudo duplicado: dois rostos, quatro braços, quatro pernas, dois órgãos sexuais. E eles eram poderosíssimos, porque eles podiam girar nos seus 8 membros, né? Havia um segundo tipo de ser humano que era as mulheres, né? Guiné, as mulheres, que também eram duplicadas: dois rostos, quatro seios, quatro braços, quatro pernas e seus órgãos e tal.
E haviam seres humanos andrógenos, que eram metade homem, metade mulher, né? E que também eram poderosíssimos. E eles ameaçavam os deuses. Aqui me faz lembrar um pouco o mito da Babel, né? Os seres humanos que constroem uma torre e com isso querem alcançar o céu. Mais ou menos a mesma versão. Vejam como os mitos se comunicam entre si. E Zeus, então, impõe um castigo aos seres humanos. Divide os seres humanos em homens e mulheres. Aqueles que eram homens duplicados se tornam 2 homens. Aqueles que eram mulheres duplicadas se tornam 2 mulheres. E aqueles, a maioria absoluta, que era homem e mulher, se tornam um homem e uma mulher. E eles estão em risco de se extinguirem. Então, se não me engano, aqui é o Apolo, Eduardo Fabrício, é o Apolo que corrige os seres humanos a partir de uma ordem de Zeus, conserta os seres humanos para que eles se voltem uns para os outros. Aqueles homens que foram divididos vão se tornar os homens homossexuais, que vão passar a vida procurando a sua metade. As mulheres que foram divididas serão as mulheres lésbicas, que vão passar a vida procurando a sua metade. E aqueles andrógenos, que eram homens e mulheres, vão passar a vida procurando a sua metade. Esse é um outro mito que explica a atração de cada ser humano pelo outro. Então, cada ser humano, ele é uma falta, um desejo infinito, destinado por um castigo de Zeus a procurar a sua metade, que pode ser um homem ou uma mulher, independentemente de ele ser homem ou mulher. Ele nunca vai saber o que lhe falta e quem lhe falta. E nisso os seres humanos ficaram enfraquecidos, ocupados na sua busca perdida, lutando para encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade, e com isso os seres humanos ficaram enfraquecidos. Esse relato está no livro de Platão, Banquete, num discurso de um cômico chamado Aristófanes. Então, não se pretende aqui exatamente fazer uma defesa da homossexualidade, não é? Os gregos não conhecem a homossexualidade como se trata no mundo atual, mas apenas aumentar, ou penso eu, aumentar enormemente o drama humano, considerando especialmente que os gregos faziam uma discriminação profunda contra as mulheres e que se satisfaziam também entre si, embora numa dimensão completamente diferente da homossexualidade moderna. Mas, independentemente disso, esse não é o ponto aqui. O ponto é que esta questão da alma gêmea e da cara metade, cada panela sua tampa, atravessou os séculos. E até hoje, entre nós cristãos, se pensa no amor como encontrar a pessoa preparada por Deus, a minha alma gêmea, a minha cara metade. E que se teu casamento não deu certo, é porque você não casou com a pessoa certa, destinada por Deus, né? Os seres humanos têm uma dificuldade imensa de assumir a aventura da vida e o ônus das suas escolhas e a construção, né, da sua aventura, da sua carreira no amor. E esse painel de mitos que eu apresentei hoje para vocês, desde a teogonia, depois a Afrodite e Eros como parceiros, né, dos caprichos humanos, depois esta questão da psique e, por último, essa questão dos andrógenos, né, são, digamos, 4 retratos bem sucintos, bem breves,
para que a gente entenda como os seres humanos tentaram explicar o drama do amor. Interessante. Bom, A Simone fala que tem um livrinho muito hum, interessante chamado A Parte que Falta, ela mandou pra mim, é tipo um hum. desenho bem facinho, Que legal. que discorre justamente sobre isso, procurar a parte que falta. Aí Exatamente. tipo, acha a parte, mas aí não Uhum, encaixa direito, acaba dando uhum, mais problema, uhum, sabe? Daí, uhum. mas é bem Exatamente isso. Que faz a gente lembrar, desenhadinho, né, bem Simone? legal. Faz a gente lembrar do é, o Eros como filho da pobreza e da riqueza e do recurso, né? Sim, O dos dois amor como nós conflitantes. o conhecemos e como nós experimentamos tem um problema gravíssimo, insuperável. Eu espero que a nossa abordagem teológica mostre o caminho, né? Porque o amor é desejo e o desejo é necessidade e ele só encontra satisfação no outro e a partir disso ele precisa controlar o outro e por isso ele mata o amor. Né? Então o amor tem Tem um conflito aí, né? ele tem essa angústia profunda, né? Porque o amor, como o Eros nos deixa claro, é desejo, é pulsão. Ora, se eu tenho falta, eu preciso encontrar quem tem aquilo que eu preciso. E eu vou lutar a vida inteira para encontrar. E ao encontrar, eu preciso dominar esta pessoa que tem o que eu preciso. Não posso deixá-la livre. Se eu deixar-a livre, Ela eu vai mergulho de embora. novo no caos do desejo, né? Nessa bipolaridade de Eros. Né? E como é que se vive? Porque veja, o amor, ou ele é um capricho dos deuses, ou ele é liberdade. E na liberdade, eu preciso caçar com dois S's, né? A minha liberdade e a liberdade do outro, e com isso eu mato o amor. Né? Como conciliar esse drama é uma pergunta dramática. Até por Como causa conciliar esse drama é uma pergunta dramática, Até boa. por causa das consequências que esse drama, esse conflito causa, né? E Exatamente. pode gerar até morte, É. feminicídio, Sim, né? Causa de sim, feminicídio por sim, o homem sim, geralmente não aceita o não da sim. mulher ou eu vou embora, né? Sim, Então é a causa de. assim, a gente pode até rir da É. mitologia, mas eu quis fazer essa aula, e como eu falei, não é uma aula de mera curiosidade, é uma aula que mostra como as sociedades antigas tentaram elaborar o terrível problema do amor, né? O problema dramático do amor. Que solução tem isso? Né? E nós não resolvemos o problema. Né? Nós não resolvemos o problema. E eu espero que a revelação cristã lance luz sobre estes problemas. Né? Nos dê um pouco de tranquilidade, de diretrizes, né? Para a gente, então, cumprir a suprema lei da nossa fé, que é o amor. Né? Como Deus expressa o amor. Né? Como nós É, podemos falar de amor à luz de Cristo? Essa é a grande pergunta do nosso curso. Né? Ok? o Fabrício Hum, expressou esse hum, conflito aí, hum, esse drama que você estava hum, falando, com uma frase do Lacan, hum, né? Que ele diz assim, amar, que o Lacan disse, hum, amar é dar o que não se tem uhum. a alguém que não o quer. Exato. Eu estudei um pouquinho de Lacan. Vamos ver se eu consigo falar sobre ele daqui 2 aulas, quando a gente falar sobre filosofia. Muito bom. Filosofia ou psicologia. É legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E alguma pergunta, algum comentário? Não, o pessoal está gostando, Tá. a Simone falou que tá Legal, amando, gente. Muito obrigado. comentou Lacan em suas entrelinhas, É, peço que leia a poesia do Fernando isso, Pessoa que o Fabrício isso. colocou, Aproveitem e os comentários e lembrando que o participações. teu objetivo, para Uhum. quem talvez está chegando agora,
que você está Uhum. olhando o amor em É, vários, na antropologia, na aulas filosofia, introdutórias. na Aulas, mitologia, são aulas aulas introdutórias, tá, gente? introdutórias. Para depois chegar, então, Sim, na sim. teologia E isso faz e parte, servir de um sim, encaminhamento para a gente, servir faz de parte de uma luz. problematização, né? Isso. Como eu falei na primeira aula, nós não somos donos do discurso do amor. Nós não Uhum. falamos sobre amor sozinhos, né? Antes de nós e antes de Cristo, muitas pessoas lutaram com o tema. Sim. Então, a gente não está falando Aliás, a como dono, criação né? da mitologia grega, né, mostra essa tentativa Claro, de lidar com um tema tão sim, complexo, sim, né? e muito importante isso que a Irene falou, porque é o seguinte, a parte da nossa fé. Então, é Isso. muito interessante que a mitologia grega seja uma elaboração sobre o amor, e também na próxima aula, as filosofias, falando sobre o amor, a parte da nossa teologia, Sim. sem contato. Né? Uhum. Então é muito importante. A gente vê até uma certa semelhança, porém sem contato. Uhum. Né? Exildo falou lá Isso. dos deuses, do caos e tal, sem conhecer Uhum. Gênesis. Eu acho Né? bacana também fazer essa imersão que você está fazendo sem nenhum Uhum. medo, né? Sim, Que a sim, gente comentou ontem, a gente não precisa ter medo de forma nada na nenhuma. nossa fé, não Claro que precisa ter não. medo de questionar nada, Se né? tiver medo, não é a revelação de Jesus Cristo. Exato. Jesus Cristo veio falar aos seres humanos reais, né? Aos Uhum. seres humanos que estão na história, no espaço e no tempo. Né? Sim. E que não querem espiritualizar o amor, nem fingir que o amor é apenas uma versão mitológica cristã. Não, o amor concreto, o Uhum. amor como Jesus o expressou. Né? Aí só últimos comentáriozinhos aqui. Aí o diz aula linda. Obrigado, O gente. Antônio César diz assim, aula maravilhosa. Obrigado. A Simone diz assim, parabéns a vocês e as contribuições do pessoal. Aula linda. Gente, muito obrigado. Isso é muito especial para mim. Para nós aqui, com certeza, estamos vivendo dias difíceis, mas consegui dar a aula e provavelmente na semana que vem darei aula novamente, Uhum. embora seja feriado. Mas como eu tive que E, matar uma aula, é, provavelmente eu darei aula, apenas confirmarei ao longo da e semana. vocês viram o esforço, né, gente? De máscara. Mais três comentáriozinhos rápidos. Vai. A Rosana, obrigada, casal. Deus abençoe. O Thales Romão, gratidão por mais oportunidade de aprendizado. Se cuide. E o João Obrigado. Mário, o pastor João Mário, impressionante suas explicações, Eliseu Pereira. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós. Boa semana para Tchau, vocês. Tchau, gente. tchau. Beijão. Bom Boa domingo. semana.